Olá pessoal, bom dia, prazer a gente estar aqui neste primeiro dia do ano de 2023, virtualmente. Quero começar desejando um feliz ano novo para você, para sua família, e dizer que é um prazer servir Jesus ao lado de vocês. E para essa nossa meditação neste primeiro dia deste ano, eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 em diante, do versículo 12 até o versículo 17, diz assim: Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Neste primeiro dia do nosso ano, eu quero falar sobre a importância da gente ter a presença de Deus em nós, da gente ter um ano na presença do Senhor. Nesse contexto de Êxodo, o povo eles trocaram a presença de Deus. Se você lembrar, a gente leu o capítulo 33, mas na narrativa anterior, no capítulo 32, o início dele é o relato do bezerro, da cena do povo construindo e adorando um bezerro de ouro. E aquilo mostra que eles trocaram a presença de Deus, e Deus se retirou do meio do povo, por causa do pecado, né, da idolatria, da troca. E Moisés orou, intercedeu pelo povo. E eu queria que a gente pensasse um pouco como é triste a gente andar na vida, neste ano que se inicia hoje, a gente não ter uma vida longe da presença de Deus. Sobre isso, o Martin Lloyd-Jones, no livro Avivamento, ele diz uma coisa muito interessante, eu queria que você pensasse comigo. A ideia é você pensar como é perigoso, como é triste a gente tocar a vida sem a presença de Deus. Ele diz, um homem pode pregar sem o Espírito Santo. Ele, falando sobre si mesmo, eu posso expor esta palavra com inteligência, mas isso não é suficiente. Precisamos da demonstração do poder do Espírito. Homens podem dirigir cultos, homens podem conseguir convertidos, homens podem acrescentar à igreja. Contudo, homens nunca podem fazer o que Deus faz. Eu não sei como você viveu em 2022 ou tem vivido ao longo dos últimos dias e anos. Mas pare e pense agora. Se a presença de Deus tem permeado a sua vida. Eu quero pensar se a presença de Deus tem permeado a minha vida. Se nós estamos aqui, de fato, sendo desafiados na presença do Senhor, vivendo na presença de Deus. Quando eu falo da presença de Deus, estou falando exatamente do desafio que é para nós a gente andar na companhia de Deus, no relacionamento com Ele.
é o culto não do domingo, né? O culto contínuo. É a gente entender Deus como partícipe da vida. Há momentos em que isso é mais intenso, há momentos em que isso é mais... Deus acentua isso, pode acontecer eventos sobrenaturais, inclusive, mas também há esse elemento no ordinário, na vida cotidiana, no dia a dia, a gente tendo uma vida diante de Deus. Lá no trabalho, dizer, Deus, eu estou aqui diante do Senhor. Em casa, Senhor, eu estou diante do Senhor. Nos relacionamentos, eu estou diante do Senhor. Em todas as coisas, a gente dizendo para o Senhor, eu estou diante de Ti. É a presença de Deus. É muito triste quando a gente se priva ou troca e vive a nossa vida cotidiana sem a presença de Deus. Então, meu desejo, minha oração neste dia é que eu e você, nós enfrentemos o que nós tivemos que enfrentar, como foi o ministério de Moisés. Um ministério no deserto. Um ministério lidando com um povo de dura cerviz. Essa foi uma expressão que apareceu no capítulo 32. E Deus dizendo isso para ele. E ele constatando que aquele povo era um povo de dura cerviz. Um ministério difícil. Mas ele ouviu Deus dizer, a minha presença irá com você. É disso que eu preciso. É disso que você precisa, meu irmão. A presença de Deus indo conosco. Você pode estar no melhor lugar, mas se a presença de Deus não está com você, é vazio. Você pode ter as melhores conquistas, mas se a presença de Deus não estiver com você, isso é nada. E é certo que você pode estar aquém de alguns padrões e parâmetros que você ou alguém ou a sociedade ou a cultura estabeleceu para você. Mas se a presença de Deus está com você, você diz, Deus, eu tenho tudo. Eu estou plenamente satisfeito. A palavra de Deus nos diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. A alegria é plena. Então, meu irmão, pensemos nisso no texto. Você precisa da presença de Deus. Na presença de Deus, Deus disse, em primeiro lugar, a minha presença irá com você e eu te darei descanso. Olha que alegria, um ministério no deserto, mas Deus dizendo para ele, a minha presença, eu sou o seu descanso. Para você que está em luta, que está virando o ano no calor da prova, clame a presença de Deus. Peça isso a Deus. Deus, eu não vou pedir para o Senhor mudar o cenário, mas que não falte a presença de Deus, porque Ele é o teu descanso. Ele é o nosso descanso. Que neste ano a gente tenha esse descanso na presença do Senhor, mesmo que estejamos em meio à aridez do deserto. O Senhor também, na presença dele, ele faz com que a gente não fique preocupado só com as nossas coisas, de uma maneira fora do padrão, fora de uma maneira que vai nos agredir. Aquela preocupação excessiva com as suas coisas, com você mesmo. Moisés pôde orar a Deus e interceder pelo povo. À luz da presença de Deus, ele pôde pedir para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Ele pôde olhar para o outro. Então, a presença de Deus em nós faz a gente não se preocupar tanto com a gente. Isso não significa que você está esquecendo, errou nas prioridades. A gente sabe que Deus, Lloyd Jones diz que Deus prometeu tratar dos nossos problemas. Mas é possível você não ter uma preocupação em demasia consigo mesmo. Então, a presença de Deus faz com que você, talvez até em meio ao sofrimento, veja Deus tratando dos seus problemas
E você ainda tendo condições de olhar a quem Deus quer que você veja. Olhar para o corpo de Cristo, olhar para a igreja e olhar para um mundo perdido. A minha oração neste dia é que a presença de Deus inunde o seu tempo e o espaço, o meu tempo, o nosso espaço. Vamos orar clamando essa presença? Vamos orar pedindo que Deus, em 2023, a presença de Deus permeie a nossa vida cotidiana. E se isso já acontece na sua vida, na minha vida, que isso cresça para a glória de Deus. Quero me unir a você em oração. Deus ouve. Deus está atento ao nosso clamor agora. Vamos fazer isso. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de clamar pela tua presença. É o primeiro dia do ano. Um ano que se inicia, Deus. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, ó Deus, nos agracie com a tua presença. Que o Senhor nos agracie com a tua presença, Deus. Por favor. Ó Deus, visita meus irmãos, a minha vida, nossos lares, nossas famílias, nossos relacionamentos, nossa vida, ó Deus, na escola, na faculdade, no trabalho, no transporte público, ó Deus, em casa, na igreja, onde nós estivermos, ó Deus, diante de amigos, diante de inimigos, ó Deus, diante de pessoas que nos amam, diante de pessoas que não nos amam, na solidão, Senhor Deus, ou no meio de muitas pessoas, nós pedimos, ó Deus, que a tua presença, Senhor Deus, paire sobre nós. Permeie, Senhor Deus, e a gente de fato viva o Senhor como nosso descanso. A gente não tem uma preocupação excessiva com a gente mesmo, mas a gente sabe que o Senhor trata dos nossos problemas. E mesmo em meio, Senhor Deus, a tanta, talvez a aridez de um deserto, como era o caso do ministério de Moisés, nós, na tua presença, podemos olhar a necessidade do outro, as demandas, ó Deus, do teu povo, da igreja e as demandas do mundo e orar por eles, ó Deus, e ver o Senhor ouvir a nossa oração e talvez nos usar, Senhor Deus, se assim for da tua vontade. Ó Deus, por favor, nós precisamos da tua presença. Vem a nós, vem a nós. Nós clamamos a tua presença para tudo que fazemos, ó Deus. É diante do Senhor que queremos viver. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ouça a nossa oração. Ouve o nosso pedido, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre nós, neste ano. Caminhemos juntos, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que a gente se estimule mutuamente na busca pela presença do Senhor. Amém? Eu amo você em Jesus. E que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, agora de forma presencial. Tá bom? Um abração, fique na paz.